Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Nós vamos dar continuidade então na aula passada, que a gente não fechou o aspecto da salvação, que é a santificação. A não ser que vocês queiram, de repente, pontuar alguma coisa ou perguntar de alguma pontinha solta que ficou na aula passada. Mas eu me lembro que nós estávamos falando sobre santificação, é um dos aspectos da salvação. Então a gente falou sobre a justificação, a regeneração, o que é isso no processo da salvação. E a gente nós começamos a falar sobre a santificação, que é um processo na vida do salvo. Que processo é esse? Onde o Espírito Santo vai moldando, vai transformando, vai mudando o que é necessário na vida do regenerado para que ele possa a cada vez mais se parecer com Jesus Cristo, tá? Então a proposta do Evangelho é nos salvar para que a gente se torne um ser humano à imagem e semelhança de Jesus Cristo, que é o ser humano perfeito. Então o Adão lá falhou e nós somos a imagem e semelhança do Adão, nós temos a natureza adâmica, ou seja, aquela que rompeu com Deus, aquela que se corrompeu, aquela que decidiu se rebelar contra Deus, viver da sua própria forma, tá? Então isso é o Adão, aí, por assim dizer, figuradamente falando, é esse ser humano que decidiu viver pelos seus parâmetros. Então o Evangelho nos mostra uma proposta que é viver segundo a imagem e semelhança de Jesus, segundo a vida de Jesus. Então Jesus veio para nos dar o parâmetro de como o ser humano deve ser, que Adão não deu conta e nós não sabemos viver como ser humano. É por isso que o Evangelho é um reaprendizado. E nesse reaprendizado é um processo, como todo aprendizado é um processo. Então ninguém aprende tudo de uma só vez, A vida é esse processo onde a gente vai amadurecendo. Estou falando da vida no âmbito geral. A vida cristã, o Evangelho, também é uma caminhada. Portanto, é algo progressivo, que vai aumentando a cada vez mais, que vai crescendo a cada vez mais. Inclusive, eu vou pegar um texto aqui que eu nem tinha anotado a princípio, mas me veio na memória agora e eu queria ler com vocês, que está lá em 2 Pedro. Segunda carta de Pedro, se vocês puderem abrir comigo aí, 2 Pedro, capítulo de número 1, esse texto aqui é muito interessante. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 19, olha que coisa interessante. Diz assim na minha versão: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Pedro está falando aqui da palavra de Deus, que é recebida, ela é como a luz da aurora. A luz da aurora é o sol, tá? Só para a gente entender aqui a linguagem. É o sol, e esse sol, quando a noite, porque assim, não é que acabou o dia e alguém liga o interruptor, desliga o interruptor, e vem a noite. Não é que acabou a noite, alguém vem, liga o interruptor e começa o dia. A gente que já acordou aí no nascer do sol, no comecinho, você percebe que está escuro, E vai assim clareando gradualmente, aos poucos. Aí quando a gente se percebe, está claro. No final da tarde é a mesma coisa. Tá o dia, aí vai escurecendo aos pouquinhos, daqui a pouco está escuro. Mas é esse processo contínuo. Então o texto aqui ele usa essa metáfora do nascer do sol, que é essa luz
que vai brilhando pouco a pouco, né? Vai tirando as trevas aos poucos, daqui a pouco é o dia perfeito, ou seja, o dia claro. Então a gente, na vida cristã, também sofre esse processo gradual, ou pelo menos deveríamos, tá? Porque assim, infelizmente tem pessoas que elas são alcançadas pela salvação em Cristo, são lá regeneradas e justificadas, mas elas não vão crescendo em Cristo, ficam estagnadas, né? Não crescem no discipulado que a gente chama. O que é o discipulado? Onde a gente vai sendo transformado, ensinado a viver como Cristo viveu. Então, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Mas por que algumas pessoas elas não avançam nesse processo? Por que outras avançam mais? Por que outras avançam com mais rapidez também, né? Então tem pessoas que amadurecem com um curto espaço de tempo após aceitar Cristo. Isso é relativo porque cada um de nós vai tendo um relacionamento pessoal com Deus e a gente vai se entregando também, né? Cada um com a intensidade. Vai abrindo os espaços da vida para que o Evangelho penetre e transforme. Então tem pessoas que infelizmente passam a vida toda cristã e elas não são amadurecidas. Como tem gente na vida comum, que eu digo, que elas são eternos adolescentes, né? Vivenciais, eu estou dizendo, eternas crianças, né? Tem lá 70 anos, 80 anos, mas não tem maturidade, ainda tem comportamentos infantis, existencialmente falando, né? Socialmente falando, enfim, não sabe lidar com emoções, não entendeu o propósito da vida. Então, na vida natural e a vida espiritual, elas são semelhantes nesse processo. E isso é chamado de santificação. A santificação, então, ela é gradual, é um processo. Todos os cristãos devem estar avançando nisso. Eu digo que a salvação não é tudo, no sentido que não é que o Evangelho vai lá e liberta a pessoa da escravidão, do pecado que ela, né, estava ali, naquela opressão do pecado, vícios, enfim, pecados diversos que aprisionavam a vida da pessoa. A salvação vem lá e resgata a pessoa disso. Mas isso não é tudo. O Evangelho propõe que a gente possa, então, ir crescendo em Cristo, né? O próprio Pedro aqui, ó, na sua segunda carta, capítulo de número 3, o último versículo, ó, 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. É o último versículo mesmo, tá? Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, né? O último versículo da segunda carta diz que deve crescer, os discípulos de Cristo devem crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Esse crescimento. Pedro ainda, só que agora na primeira carta, capítulo de número 2, versículos de número 1 e versículo de número 2. Então, voltando um pouquinho para a primeira carta, capítulo 2, verso 1 e verso 2. E a gente vai pegar aqui um outro trecho de Pedro também, tá? Percebam, ó. As cartas de Pedro, as duas, elas vão falar muito sobre esse tema. Aliás, o tema das duas cartas gira em torno disso. O novo nascimento, o amadurecimento cristão, né? Poucas vezes, infelizmente, a gente ouve, né, o ensino, a pregação, a exposição dessas duas cartas. Mas elas são fundamentais, eu digo até essenciais, tá? Não podem faltar de forma nenhuma para a vida cristã, né? O ensino contido aqui. Então, 1 Pedro capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim, ó: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, olha a proposta de Pedro, né? Deixem isso para trás, ou seja, não pratiquem isso, não vivam mais nisso, porque vivíamos antes de Cristo. Aí o verso 2 diz assim: desejai ardentemente ou afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vocês possam ir crescendo, né? A minha versão até diz um negócio mais difícil de compreender, para que por ele vades crescendo, né? Para que a gente possa crescer. Então olha a metáfora que Pedro também usa, né? A gente deve desejar como a criancinha que acabou de nascer, né? E a Esther sabe muito bem disso, né? A fome da bebê quando nasce, né? Porque a mãe recente sabe muito bem disso, né? A fome, o desejo, a ânsia, o desespero da criancinha, que ela quer o leite da mãe. Então olha como Pedro ele usa, né,
essa realidade da vida biológica para transferir isso para a nossa vida espiritual. Também nós devemos ser desejosos pela vida em Cristo, para irmos crescendo em Deus, para que possamos, de fato, amadurecer. Então isso é santificação, amados. Santificação é quando a gente vai aprendendo a viver a nova vida em Cristo, tá certo? Isso não é só para o novo convertido, isso é a vida cristã para o resto da vida. Quem fica estagnado na vida cristã porque acha que já sabe de tudo, já entende de tudo, porque tem 10, tem 15, tem 20, tem 30 anos no Evangelho, porque é pastor, porque ensina, é professor, porque prega, porque é líder, porque é usado por Deus, porque já teve milhões de experiências com Deus, pessoais, aquela coisa toda, eles caem no engano e acham que já estão, né? Isso não é declarado, mas o comportamento, a fala, né, o estilo de vida denuncia que a pessoa ela pensa que ali já é o bastante, que já sabe tudo que pode ser sabido de Deus e que ela tem uma vida satisfatória diante de Deus. Então muitos cristãos caem nesse engano, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque Deus ele quer nos levar a essa progressão, a essa santificação até o último segundo da nossa vida, tá certo? Vamos pegar um texto de Pedro ainda, só que agora no capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, versos 13, 14, 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 3, versos 13 ao 16. Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui. Deixa eu ver. Pronto, acho que vai ficar melhor assim. Vamos lá. Olha o que diz aqui, pelo menos na minha versão, né? 1 Pedro 3, 13 ao 16. Vamos ver aqui se eu enxergo esse trem, né? Não, achei. Diz assim: e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Vocês acharam aí, amados? Acharam? Está todo mundo acompanhando? 1 Pedro 3 e 13. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Mas também se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com aquele... e não temais com medo. Temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, olha que coisa interessante, a gente percebe aqui que Pedro, ele sempre incentivando essa questão de pensarmos a nossa fé, né? De expor a nossa fé, sempre nessa questão de estar mesmo entendendo, compreendendo, porque, queridos, a fé em Cristo, a fé evangélica, ela não destitui, né, o indivíduo do pensamento. Não é uma fé emotiva, não é uma fé que envolve apenas sentimentos, que envolve coração, que envolve esse sensorial, né, o sentir. Não, isso inclui, isso faz parte, mas não para por aí, porque isso é muito superficial na vida humana, a questão das emoções, não é? E elas não são nem tão confiáveis assim, o que a Bíblia vai dizer, né? O coração do homem é enganoso demais. A gente não pode ser regido pelos sentimentos. Então a gente precisa ser transformado na compreensão, no entendimento. A gente deve crescer no conhecimento mesmo, sabe? Nas informações, na lucidez, no entendimento. Isso é santificação, queridos. Tá? Então a salvação, ela causa isso, ela deve gerar isso em nossas vidas. Esse aumento do conhecimento a respeito de Deus, da fé, do que Deus é, de quem Deus é, do que Deus fala por meio da sua palavra, a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos crescer nesse entendimento, não é? E uma das maneiras, talvez a principal maneira de crescer nisso, é estudando a palavra. É refletindo sobre a palavra, é conhecendo as escrituras sagradas, porque é por meio delas que conheceremos a Cristo, né? Então, André, mas você conhece a Cristo nessa relação da intimidade, da oração e aquela coisa toda, da disciplina espiritual, do jejum, né? Da busca da adoração nesse sentido devocional? Claro que sim, isso também faz parte, só que isso não é o tudo. Isso não é o todo.
E o conhecer a Deus pelas Escrituras, ela completa isso. Então, se a gente pensa que só estudar a Bíblia, a questão é mesmo de entender, né, a verdade bíblica nos seus conceitos e tudo mais, doutrinas, ensinamentos e aquela coisa toda, sem essa parte aqui também de um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, também nós vamos estar sendo desequilibrados na fé cristã, mas o contrário também é verdadeiro. Então uma coisa corrobora para a outra, são as duas juntos. Olha o texto voltando lá em 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento de Jesus Cristo. Então nós temos dois aspectos aqui, ó, né? São duas linhas do trem. Tá certo? Ó? São duas linhas, que o trem anda em duas linhas. Vocês sabem disso, né? Ele anda em duas linhas assim, ó. Se você tirar uma descarrilha. Se tirar outra, também o trem descarrilha, não consegue andar. Então, essa é a santificação nesse sentido. Eu quero pegar um texto com vocês de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17. Esse texto, para mim, é aquele que traz mais elementos para a gente entender o que de fato é a santificação. Vamos lá, a irmã Eliana está aqui com a gente também, ó. Só está no áudio aqui, mas está com a gente aí, né, amada? Qualquer coisa, dê um glória a Deus, um aleluia, um sinal que não foi arrebatada, tá? Então, eu acredito que ela, pelo menos aqui na informação técnica, ela está nos ouvindo aqui, ó. Está aqui participando no áudio, mas tá. Irmã Eliana, quiser dar o ar da graça, da sua face, a gente se alegra também. Mas se quiser ficar só aí no áudio também, não tem problema, tá? Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 17. Aqui Paulo, ele vai falar para os irmãos lá na cidade de Éfeso, ele vai exemplificar, ele vai orientar esses irmãos de uma forma muito prática do que é santificação. Porque a Bíblia, ela quer de fato nos mostrar, ela quer nos dar exemplo, ela quer nos instruir. A Bíblia, ela é pedagógica no cotidiano, na relação das vidas, da realidade da vida, tá? Então, santificação não é essa questão aparente externa. Santificação não é isso que muitas, infelizmente, igrejas ensinam, que diz respeito às questões externas de comportamento. A santificação, ela começa no interior da pessoa. Ela se exterioriza, claro, fato, não é? Só que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então o comportamento, ele tem que vir acompanhado de valores e de princípios internalizados. Tranquilo, amados? Até aqui está tranquilo? Vocês estão conseguindo aí? Não sei se eu estou falando muito rápido, estou atropelando. Tá tranquilo, né? Então, só para a gente aqui absorver o negócio, ó. Santificação não é pautado no termômetro de uma pessoa que está se santificando, está sendo santificada por Deus, não é por causa da sua aparência estética, não é por causa de comportamentos, né, de exterioridades, de aparência de gente santa, né? Não sei nem como que é gente santa, até sei, né? As pessoas criam um estereótipo, né? Então tem que ser assim, tem que ser assado. Ó, para ser um homem de Deus não pode usar barba, tem que ser sem barba, né? E a respeito da mulher tem que ter cabelão, não pode usar isso, não pode aquilo. Então essas coisas exteriores, elas são mais fuga religiosa, né? Para não se comprometer com aquilo que é muito mais profundo, que é a transformação do caráter. Então, se a gente se preocupa muito com essa questão de aparência, a gente vai incorrer no erro dos fariseus, né? Tanto é que hoje, para falar de uma pessoa hipócrita, uma pessoa que vive por aparência, a gente fala o quê? É um fariseu, né? Não é isso que a gente compara? Porque os fariseus, eles tinham essa questão da aparência, viviam muito para mostrar para os outros, né? Uma aparência de gente santa, de gente de Deus. Só que Jesus identificou, cuidado, vocês querem aparentar coisas que vocês não são. Então a religião, ela propõe muito, né, essa ilusão e essa falsificação da santificação quando pauta as pessoas pelas aparências que colocaram padrão, não respeitando uma série de questões que são muito mais culturais, muito mais pessoais, gostos individuais. Então a gente não pode jamais
entender que santificação ela é para os outros, eu querer impor para os outros aquilo que é meu gosto pessoal. Vou dar um exemplo rapidinho antes que a gente entre no texto, tá? Eu me lembro um dia na aula, estava com alguns irmãos, pastores inclusive, de denominações diversas, e eu perguntei assim, qual é a música de Deus, né? O que Deus gosta de ritmo? Será que Deus gosta de uma orquestra, né? Instrumento de sopro, piano, órgão, esses negócios assim? Ou será que Deus gosta de um hino da harpa, né? Ou será que Deus gosta de um ritmo de samba? Aí o irmão falou, não, samba não. E o rock? Não, é do diabo. Eu falei, interessante. Mas então eu acho que Deus gosta do forrozinho, né? Porque eu não vejo problema nas nossas igrejas, né? Tem lá o tal do pandeiro, tem o acordeon, que é a sanfona, tem o triângulozinho, né? A gente dança o forrozinho lá, o fogo desce e tá tudo certo. Ele ficou meio assim, eu falei, não, amado, você tá vendo como é gosto pessoal nosso? E a gente quer falar que aquilo é vontade de Deus? Então a gente não pode confundir, né, essas coisas que são muito mais pessoais e falar que isso é santo e aquilo não é santo, como comportamentos ou essas questões. A gente tem que ter muito cuidado. Paulo adverte os irmãos lá na cidade de Colossos, dizendo, cuidado, essa questão... Vamos até ler, antes que a gente leia Efésios, vamos lá, já que eu lembrei aqui, eu acredito que é importante a gente conhecer essa passagem, ou relembrar, né? Talvez aí os irmãos já saibam, já conheçam, mas só para relembrar. Capítulo 2 de Colossenses, tá? A gente estava em Efésios, o livro seguinte, né? Aliás, vem Filipenses e Colossenses, né? 2 livros para frente. No capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo de número 20, 21, 22 e 23, tá? Então, Colossenses, capítulo de número 2, versos 20 ao 23. Olha o que Paulo diz aqui. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo? Então Paulo vai advertindo aqui, porque havia alguns irmãos lá na cidade de Colossos, na igreja de Colossos, que falavam, você não pode comer tal coisa, você não pode usar tal coisa, você não pode tocar em tal coisa, né? Essas questões mais externas. E aí Paulo, no verso 21 ele continua, tais como, ele dá o exemplo, né? Tais como, não toques, não proves, não manuseis. Então Paulo vai questionando, se vocês morreram com Cristo, contra esses rudimentos do mundo, por que ainda vocês andam nessas ordens, nessas ordenanças, nessas regras, nesses mandamentos de vocês? Não toque, não manuseie, não prove. Verso 22. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então ele vai chamar esses comportamentos de doutrinas e preceitos dos homens, não é de Deus. Verso de número 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne, ou seja, do ego, da aparência. Olha como Paulo é muito claro, amados, em falar sobre essa falsa santificação, que é pautada pelas aparências, não é? Que são muito mais de cunho pessoal, cultural, do que propriamente doutrinário e muito menos vontade de Deus. Então, só para a gente entender. Agora, voltando para os Efésios, né? Carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso de número 17, eu quero ler com vocês aqui. Vamos lá. Olha só. E digo isso e testifico, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções, para, com avidez, cobiça, cometerem toda a impureza. Então Paulo ele vai falando como é o comportamento daqueles que não temem a Deus, né? Os gentios, as pessoas que estão separadas de Deus, se entregaram aos desejos e aquela coisa toda. Aí Paulo vai falando aqui, verso 20, mas vocês não aprenderam assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade de Jesus. Que quanto ao trato passado, Paulo vai falar então daquela vida antes da regeneração. Quanto ao trato passado,
vos despojeis do velho homem, essa velha natureza, né? Que se corrompe pelos desejos ilícitos do engano. E aí tá, não sei na versão de vocês, pode estar concupiscências, né? Que é o desejo não permitido, tá? Então vamos lá. Esse velho homem, essa velha natureza, ó, tem que ser despojada. Paulo usa uma figura aqui, uma metáfora de se despir. É como se tivesse tirado uma roupa, né? Ou seja, não usa mais aquilo não pertence mais à pessoa, eu não assumo mais aquela natureza, esse é o sentido da metáfora, tá? Não é uma questão externa, ó, não aparente mais, não é isso, pelo contrário, ele vai tratar daquilo que é profundo, que é natureza, ele chama de velho homem, né, que é essa velha natureza, então isso deve ser despido, deve ser tirado. A gente não deve usar mais isso como estilo de vida, o comportamento, o desejo, o pensamento e o sentimento do velho homem. Olha como Paulo, né, a Bíblia, vem tratando de coisas muito mais profundas do que coisas externas. Então vamos na continuidade aqui no verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, né? Essa nova natureza, esse homem regenerado, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então Paulo vai falar aqui agora como o novo homem deve viver em verdadeira justiça e santidade. Lembra? Justificação, que a gente falou, verdadeira justiça. Justificado, né? Vivendo, sendo ajustado. O justo é aquele que vai sendo ajustado por Deus, tá? Então, em santidade. E ele vai falar o que é santidade aqui em comportamentos práticos de relações da vida. Isso aqui que eu acho interessante a gente observar. Verso de número 25, né? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha que coisa interessante. Paulo vai dizendo, não mintam mais. Falem a verdade uns com os outros. Veja bem, porque somos membros uns dos outros. Paulo não está falando nada novo aqui, no capítulo 4. A carta de Paulo gira em torno de uma nova vida na relação da comunidade, mas ele fala do corpo de Cristo. A carta aos Efésios fala do corpo de Cristo, um novo povo que agora vive em comunidade. E como deve viver em comunidade? Deve viver como santos. Tá certo? E qual é a comunidade dos santos? Que não mentem uns para os outros, falam a verdade uns para os outros, porque somos membros do mesmo corpo. Então, o cristão amadurecido, santificado, ele não pode ser um mentiroso, não pode usar de engano, não pode ludibriar, queridos, em sentido nenhum. Não é só contar uma mentira direta, né? É uma vida de engano, é uma vida enganando. Isso não pode acontecer na vida de aquele que está sendo santificado, né? Bora lá, na continuidade. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, ó, o que é vida de santificação? Não mentir e não dar vazão à ira, não ser um ser iracundo, tomado pela ira, gente bruta, ignorante, mal educada, ríspida, né? Gente agressiva, nas palavras, não só na questão do físico em si, não é essa questão da agressividade do físico, né? Mas é das palavras, do sentimento, do tratamento. Nós precisamos ser gente doce, tá certo? Dócil, gente delicada, amados, gente gentil, bom trato, é o que Tiago vai falar, sabedoria é bom trato, é esse relacionamento de educação mútua, de bom tratamento uns com os outros, né? Não ser gente irada, com raiva, né? Então, irai-vos, que é difícil, né? Controlar, não é controlar. Controlar a vinda do sentimento. A gente não controla. Ah, vou ficar hoje zen, hoje vai ser de boa. Assim vou ficar alegrinho e em paz. Às vezes não dá, né? A gente até quer, mas o coração vai se agitando. Acontece a situação, alguém nos provoca de alguma forma, então o sentimento e o pensamento não dá para decidir se vem ou não vem. O que dá para decidir, o que a Bíblia diz, ó, para que não pratique isso. Então, se ire, mas não peque. O que é o não pecar? Quer dizer, não se comporte, não trate o outro a partir do seu sentimento, né, ou do seu pensamento. Então a gente não se comporta, a gente se controla.
A gente não sai aí descontando nas pessoas. A gente não retribui o mal com as outras pessoas, mesmo que recebemos o mal. Tá? Então a gente precisa entender aqui essa questão. Aí Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Olha só, quando a gente vive dessa forma, agressivo uns com os outros, a gente está dando lugar ao diabo, não no sentido de possessão demoníaca, não é isso. A gente dá lugar ao diabo porque o diabo vai descaracterizando, vai minando, vai corrompendo essa nova natureza que Cristo quer formar em nós, é nesse sentido. Mas vamos aqui que o negócio é muito interessante, esse texto aqui é fantástico. Verso seguinte, aí ele vai falando, né? A santificação então é uma questão prática, tá vendo? Ó, não minta, viva com justiça, não seja agressivo, não se ire, não peque contra o outro nesse sentido. Aquele que furtava, né? O ladrão, não furte mais. Que coisa interessante. Só que Paulo ele vai falando uns negócios bem curiosos. Desde os versículos que a gente começou a ler lá atrás, né? Tipo assim, ó, tire a roupa do velho homem, mas não fique nu, né? Então se vista do novo. Né? Ó, não roube mais. Se você roubava, não roube mais, tá? Mas o que precisa fazer agora? Agora trabalhe. Para que aquilo que você tenha para repartir com os outros que não tem nada. Então perceba que não é deixar de fazer uma coisa apenas, é fazer a outra. Então santificação é uma prática, né? Não é uma não prática. Também quer dizer. Mas é porque a gente tem esse negócio, né? Não pode isso, não pode aquilo outro. Não, amado, não é bem por aí. A gente deixa algumas coisas, mas faz outras. Ah, não roubava mais, mas também não ajuda ninguém? Está pecando por negligência. Ah, não peco mais porque eu não faço mais o que é errado, né? Que é o pecado por comissão que a gente chama. Então assim, o ladrão, por exemplo, só para exemplificar o que o texto está trazendo aqui. O ladrão, qual que era o pecado do ladrão? Pegar o que não era seu, roubar. Não é isso? Então ele deixou de roubar, então não está pecando mais nessa forma objetiva. Só que como ladrão, aliás, o ex-ladrão, né, que os crentes é ex alguma coisa, né? Crente é ex alguma coisa. Então, o ex-ladrão, ele não rouba mais. Opa, se converteu, né? Tá, mas não é suficiente. O que ele precisa fazer? Trabalhar para pegar o seu recurso e repartir com aquele que não tem nada. Ou seja, praticar generosidade. É o oposto da característica do ladrão. O ladrão é egoísta por natureza, né? O ladrão convertido, o ex-ladrão que se converteu, agora é generoso. Então ele está fazendo algo bom. Aí se ele não faz isso, ele está pecando por omissão. Tiago, no capítulo 4, verso 17, se não me falha a memória, Tiago 4, 17. Se vocês puderem confirmar, Tiago 4, 17. Se não for, vocês me falem aí, tá? Estou puxando a memória aqui. Tiago vai dizer, ó, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso é o pecado que a gente chama por negligência, por omissão, né? É isso mesmo, amadas? Amado Paulo aí? Quem achou, só dá um joinha. É isso, né, Linúcia? Então, 4,17 de Tiago, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, Paulo vai dizer, ó, quem furtava, não furte mais, né? Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Vamos lá continuar aqui no texto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra indecente, maliciosa, torpe, né, que diz o meu texto aqui, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A mesma dinâmica aqui, ó. Não fale mal, não tenha palavra maliciosa, mas fale coisas boas, abençoe, palavras edificantes, palavras que vai levantar as pessoas, que vai orientar, que vai abençoar, né, que dê graça aos que a ouvem. Então, ó, deixe de falar o que não deve e fale o que deve. Na continuação, então, da nossa leitura, bora lá, não vamos perder o fio da meada aqui, não? O capítulo 4 de Efésios, né? A gente está agora no verso de número 30. Então, verso 30, vamos acompanhar aí. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha só, essas coisas, o que Paulo vai listar aqui para baixo, entristecem o Espírito Santo de Deus. A gente precisa lembrar, todo o regenerado,
ele é literalmente, isso não é figurado, amados, tá? Literalmente é a habitação do Espírito Santo. Todo discípulo de Cristo, sem exceção, regenerado, todo discípulo de Cristo é regenerado, né? O Espírito Santo habita, Deus mora dentro de nós. Eu estou dando até uma pausa aqui na fala, porque nessa hora eu acho que vocês iam falar glória a Deus, aleluia. Porque é uma notícia extraordinária. Deus habita, mora, reside dentro de nós. Amém. 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 Pelo menos um amenzinho, né? Tá certo, tá bom. E Paulo então vai falar, ó, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então ele vai falar como que se entristece o Espírito de Deus. Se o Espírito Santo, ele nos santifica, quando a gente absorve, quando a gente produz, né, essas má qualidades que ele vai listar aqui, a gente está entristecendo Deus, a própria pessoa de Deus que habita em nós. Aí diz assim, ó, toda amargura, ira, cólera, né? Aquela raiva excessiva também, prolongada, que é a cólera, gritaria, né? A gritaria nada mais é do que a explosão do sentimento de ira. Tem gente que verbaliza isso, né? A gente verbaliza isso. Nós não devemos, amados, alterar nossa voz, não. Como, né? Como está oprimindo o outro. Por que a gente altera a voz? Porque a gente quer dominar o outro, oprimir o outro, ter razão na discussão, intimidar. O homem faz muito isso com a mulher, muitas vezes, né? Então, o homem, às vezes, ele não quer ali, ele grita. Né? Quem manda aqui sou eu e tal, e começa a gritar, que é para intimidar, essa opressão psicológica. Então, mas é fruto de toda essa questão interna, né? Então, toda gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, então olha, isso é impressionante que eu estou pontuando para vocês aqui. Paulo sempre fala, não façam isso, mas façam isso. Não façam isso, mas façam isso. Deixem de fazer isso, mas façam isso. Sempre colocando, ó, isso aqui não serve mais. Tá aí o que serve, Paulo? É isso aqui. Né? Como o Evangelho vai nos ensinando, vai pegando pela mão assim, ó. Sabe? É igual aquele professor que pega na mão assim do aluno assim, ó, para fazer a escrita, para aprender. Então Deus faz isso. Pega pela mão e fala, eu vou te ensinar, se você quiser. Então ele diz, antes, sede para uns com os outros, ó, benignos. Percebam, vamos fazendo a relação, o contraponto, vai ver que é o contrário um do outro, né? Então antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E a gente fala, tá, acabou aqui. Não, vamos no capítulo 5, que continua a conversa. O capítulo 5 está aqui porque colocaram aqui, mas o Paulo nem colocou essa divisão aqui, não. Aí ele diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, né, aos santificados. Então, nem torpezas, parvoíce, chocarrice, que não convém, mas antes com ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras, porque por essas coisas que ele vem falando, né, não vão herdar o reino de Deus. Não é porque não vão herdar o reino de Deus, aliás, não é porque estão praticando essas coisas que não herdam o reino de Deus. Não herdam o reino de Deus porque quem pratica essas coisas denuncia uma natureza, que não é nova natureza, amados. Então a gente precisa entender muito bem que o Evangelho, quando fala de santificação, é justamente essas questões muito mais profundas do caráter do homem, que tem que ser transformado, tá certo? Do que essas questões aparentes. E isso precisa acontecer na nossa vida, né? Isso também Paulo trabalha lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, também. Quando ele vai falar
Lá é a mesma coisa. Paulo fala da antiga natureza, a velha natureza e a nova natureza. Então percebam, Gálatas, né, capítulo 5. Aliás, eu falei do verso 22, mas a gente vai até começar no 16, tá? Do 16 a gente vai até o 22. Livro de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 16 ao 22. Então percebam como ele sempre vai trabalhando essa questão da velha natureza, até para comparar, tá vendo? Ó, isso aqui não é uma prática mais daqueles que servem a Cristo. Isso não é evidência, a evidência da espiritualidade, ela é pautada pelo fruto, amados. Isso eu bato na tecla muito, principalmente para nós que somos pentecostais. Porque para nós que somos pentecostais, nós julgamos muito a espiritualidade de uma pessoa, o nível, né? A espiritualidade de uma pessoa pelo seu engajamento, pelas suas realizações, pela sua intensidade, pelos dons carismáticos que manifesta através da vida da pessoa. Então a gente pegou esses parâmetros que não são parâmetros para julgar a espiritualidade das pessoas, né? Nível, por assim dizer, de espiritualidade. A gente pegou esses critérios que não são critérios. A Bíblia fala isso, mostra isso. O mesmo Paulo, né, que escreve aqui as cartas, ele escreve aos Coríntios dizendo, cuidado, esse negócio aí que vocês praticam, né, esse culto de vocês aí que a gente chama hoje de pentecostal, onde o Espírito Santo é derramado através de muitos dons, cuidado, porque vocês estão se confiando nisso, mas vocês têm práticas, vocês estão expressando uma natureza, vocês têm pecados que nem os pagãos têm. Então vocês não são espirituais não, vocês são carnais, meninos em Cristo, eu não posso conversar com vocês como espirituais. Isso está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, amados. É muito intenso isso. Aí o capítulo 7 ele trata de algumas questões lá de matrimônio e tal, relacionamentos, né, para ajustar algumas coisas lá. Capítulo 8, 9 e 10 vai falar de algumas práticas também pagãs e tal. Aí o 11 ele já começa, né, a falar desses pontos aí, até ele vai falar no capítulo 12 dos dons, ele vai falar do corpo de Cristo, capítulo 13, dá uma pausa, vai falar do amor, que é muito mais excelente do que qualquer dom, né, algo muito mais excelente e tal, porque não adianta você praticar um monte de coisa, mas não tendo o amor como base, como origem, né? O capítulo 14 ele vai ordenar, porque o culto não pode ser bagunçado, embora os dons espirituais estejam se transbordando. Enfim, ele vai trabalhando nessa carta aí, essa questão mesmo aí, tá? Essa disparidade, né? Que ao mesmo tempo que a pessoa manifesta ações do Espírito Santo exteriormente, dons espirituais, coisas extraordinárias, né, que as pessoas ficam de boca aberta porque é a ação do Espírito Santo, mas essas pessoas desprezam aquilo que é o principal do Evangelho, que é o caráter cristão. E ele trabalha isso aqui em Gálatas, capítulo 5, verso 16 até o 22. Bora lá também, que hoje é Bíblia aqui, viu? Estou lendo Bíblia mais do que de costume. Vamos lá. Olha o que diz. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então isso é bem interessante. Pratique as obras... Oi? Gálatas? Desculpa, qual que é o capítulo, qual que é o livro? Gálatas 5, verso 16, até o 22, irmã Edileuza. Bora lá agora. Vou lá repetir, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, né? Os desejos ilícitos. Então, olha que coisa interessante. Ande em espírito, ou seja, pratique, né, o fruto do espírito. Pratique as coisas boas. Mas tem crente que fica muito preocupado em não praticar coisas ruins, né? Pratique as coisas boas e não vai nem dar tempo. A gente não tem nem ânimo, a gente não tem nem disposição, a gente não tem nem tempo para praticar coisa ruim quando a gente está na prática do bem. Quando a gente está no exercício da vida cristã, sobra pouco tempo para pecar dessas formas aqui, né, dessa obra que Paulo vai dizer aqui, ó. Verso 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então Paulo fala da realidade, amados. A vida cristã é essa. A santificação é esse processo onde existe resistência natural desse velho homem que habita em nós. Então a santificação é de fato
algo intencional. É um propósito que assume na vida. É algo que a gente faz não naturalmente, né? Naturalmente nós vamos pecar. Naturalmente a gente vai fazer coisa que não deve. Naturalmente a gente vai sendo egoísta. Naturalmente a gente vai retrocedendo. Isso é natural, tá? Então é algo que tem que ser intencional, né? E ele diz então desse conflito interno entre o velho homem e o novo homem, que ele chama de carne e chama de espírito, tá? Verso seguinte, que é o 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne do velho homem são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, questões na área sexual, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, né? Emulações, tudo questão de divisões, brigas, iras, disputas, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui é a obra da carne do velho homem. Olha como ele fala lá em Efésios, aqui da mesma forma, não vão herdar o reino de Deus. Porque as pessoas que praticam tudo isso aqui, assumem isso como estilo de vida, como hábito, como uma característica dele, mostra que não foi regenerado, mostra que não é salvo, amados. Então a gente consegue até identificar que uma pessoa, eu não sei se eu posso dizer é salva ou não é salva, mas a gente pode identificar que pouco do Evangelho, pouco de Deus há na vida daquela pessoa, né? Por conta disso aqui. Isso aqui dá pra gente... Jesus disse, vocês vão conhecer a árvore pelo fruto que ela produz. E o que é o fruto de uma árvore? É a produção da sua natureza. Como eu digo, né? A gente não vai nunca ver um pé de laranja produzir goiaba. Não tem como, não tem como. A gente não vai jamais encontrar uma bananeira, né? Um pé de banana produzindo melancia. Não vai ter condição. Não, isso não vai acontecer. Não tem como. Então, o que é o fruto? É a produção, é a denúncia, é a manifestação da natureza da árvore, né? Então, a obra da carne expressa a natureza que está dominando a vida da pessoa. Ela expressa, é o resultado daquilo que está dominando ela, ou de quem está dominando ela, né? Enfim, então ele falou disso, que não vai. Agora a irmã veio, se arrependeu, pulou o muro, foi para casa, a mãe mandou de volta para a escola, ela voltou aqui, Daqui a pouco ela aparece aqui. Coisa boa. Vamos lá. Então, continuando aqui, verso de número 22, agora que eu falei, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Está crucificado com Cristo tudo isso. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos com os outros, invejando-nos uns aos outros. Olha que coisa linda. Vivemos no Espírito, então a gente deve andar também no Espírito. Fomos alcançados pela salvação, então a gente também deve andar nessa progressão, sendo santificados a cada dia mais, amados, sendo transformados por Cristo. As pessoas precisam olhar para nós hoje. Preste atenção aqui, As pessoas precisam olhar para nós hoje e precisam, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, olhar novamente para nós e ver que a gente foi sendo amadurecido com o tempo. Eu posso hoje cometer um erro? Inevitável. Estamos no processo, e nesse processo nós erramos. Somos corrigidos e seguimos avante. Isso é santificação, não é quem nunca erra. É que ao errar, reconhece, pede graça a Deus e segue a vida tentando não cair mais naquele erro.
Só que lá na frente as pessoas precisam enxergar em nós. Nosso André é o melhor professor, o André é o melhor pai, o André é o melhor esposo, o André é o melhor amigo, o André é o melhor obreiro, o André é o melhor cristão, o André é o melhor ser humano do que há 5 anos atrás que eu o conheci. As pessoas precisam, nós precisamos ver isso uns nos outros, amados. Isso quer dizer que Cristo está santificando a nossa vida, que a gente está sendo transformado mais e mais. E a Bíblia diz que a gente tem que fazer isso, acrescentando a partir da nossa fé. Vamos ler aqui, talvez o último texto que eu leia com vocês aqui, em 2 Pedro, capítulo de número 1, voltando lá para Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 1. Deixa eu ver aqui a partir de que versículo, que eu não lembro, não anotei aqui no meu rascunho, mas me lembrei desse texto que vai falar isso, né? Ou seja, para que a gente possa, a partir da nossa fé, ir acrescentando, né, a virtude, uma série de coisas lá. Então, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 4. A partir do 4, acho que fica bom aqui para a gente entender o todo. 2 Pedro 1 e 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, todo o cuidado, né? Colocando toda a prudência, todo o engajamento, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, ou seja, entenda aqui, acrescente isso a isso, acrescente isso a isso. Ele não coloca, né, acrescente, mas isso aqui está implícito, tá? Eu vou começar de novo aqui para a gente ir com isso na cabeça, ou seja, acrescentar sempre uma coisa na outra. Quando eu leio, acrescente, acrescente, acrescente. E vós também, quando nisso mesmo, toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade ao amor fraternal, e o amor fraternal à caridade. Porque se em vós houver o aumento dessas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se, veja só, esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada dia mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca mais tropeçareis. Olha o que Pedro fala a respeito da santificação, da vida contínua na vida do discípulo, que não é só a fé. A fé deve ser acrescentada com mais uma coisa, que é a virtude. A virtude deve ser acrescentada com mais alguma coisa, que é a temperança. A temperança deve ser acrescentada mais alguma coisa, que é a piedade. A piedade é o amor fraternal. A gente sempre vai acumulando, acrescentando, construindo, né, essas virtudes cristãs, essas manifestações da natureza de Deus em nossa vida, em nosso caráter, queridos. Como eu disse, nós precisamos crescer em Cristo, e Cristo deve crescer em nós. Como Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, que a gente vá crescendo até que todos nós possamos chegar à medida, à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo. A gente vai crescendo, ou Cristo vai sendo em nós edificado, a ponto de Cristo ser construído em nós. Quando as pessoas olharem para nós, tem que enxergar a natureza de Jesus, o caráter de Jesus, as virtudes que havia na vida de Jesus como ser humano. É isso, amados. Isso é santificação. Esse é o processo contínuo na vida do salvo. Tá certo? Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade, e Deus